Foi. Vou botar aqui se o pessoal for entrando. Tá dando para ver, Inari? Tá sim. Vamos lá. Você tinha até me perguntado, né, semana passada, se faltava muito para acabar Sociologia e Filosofia. Sociologia é esse último item, tá? Que a gente vai tratar da questão de violência, questão de sociedade de medo, controle, entender os diversos tipos de violência que existem. E o que acontece? A violência, né, é algo que está presente na vida do ser humano, né, da humanidade de uma maneira geral, e você tem várias formas de violência. E quando você pega para o lado da sociologia, a gente entender exatamente por que é que ela permeia tanto a sociedade. Por que é que a gente tem, por exemplo, programas de TV que exploram essa questão da violência, jornais que exploram isso, agora um pouco menos, mas você tem essa coisa da violência presente. E se a gente for pensar, programas que apelam muito para essa questão de programas policiais, como Brasil Urgente, Cidade Alerta, né? São programas populares, são programas que atraem atenção, têm grande audiência, e as pessoas curtem aquilo, né? Semana passada foi aniversário da minha mãe, eu fui até lá na casa dela, o meu sobrinho de 13 anos estava lá. Aí, de repente, ele começou a assistir da Atena ao Brasil Urgente. Aí começou a passar ali uma operação policial. Aí, deixa eu só adicionar aqui. Boa tarde, Sara. Deixa eu voltar. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Então, o que acontece? Aí eu estava lá, na casa dela, na casa dos meus pais, e o meu sobrinho de 3 anos estava lá. Aí, bateu no Brasil Urgente do Datena. Estava passando uma operação policial numa favela em São Paulo, assim, ao vivo. E com a câmera, assim, bem próximo dos policiais, cara com fuzil, né, entrando nas vielas, nos becos da favela. Então, assim, cara, tu curte mesmo ver isso? Assim, tipo, se começa um tiroteio, trocar tiros ali, eu falei, cara, assim, é realmente algo que está presente, né? Não só ele, que está com 13 anos, mas de vez em quando até meus pais veem esse troço. Mas como você vê, passa em alguns lugares, tem audiência, as pessoas estão assistindo aquilo ali, né? E se a gente for pensar essa coisa do atrair mesmo pelo bizarro, né, pela violência, quantas vezes a gente está passando de carro, está com engarrafamento, e você passa perto de um lugar onde aconteceu um assalto que resultou em morte, está um corpo, né, estendido no chão com um lençol cobrindo, é um pano preto, aí todo mundo esticando a cabeça assim para poder ver, né? Você está dentro do ônibus, está dentro do carro, assim, está todo mundo esticando a cabeça para poder ver. É aquela coisa da curiosidade que as pessoas querem ver aquilo. Não interessa se o sujeito está com um tiro na cabeça, está jorrando sangue no corpo dele, as pessoas querem ver aquilo ali, né? Então, ou seja, são problemas que dão audiência e a gente tentar ver aqui o que tanto que as pessoas atraem nisso e também realmente ver as diversas formas de violência que podem apresentar. Primeiramente, o que a gente tem que entender é o seguinte, que a sociologia da violência, né, como a gente chama, ou da criminalidade, ela vai estudar as estruturas sociais que levam a essa condução da violência e levam à condução do crime. Porque o que ocorre? É evidente que existem vários caminhos que levam a pessoa a cometer um ato criminoso, né? E um filme que eu acho bem interessante de abordar isso, que você aborda isso com uma maneira fácil de entender, é Cidade de Deus. Não sei se vocês já viram, né, o filme, ouviu falar, com certeza já ouviram, mas se já viram de fato o filme.
ele é interessante porque ele mostra a construção do crime no Rio de Janeiro, até chegar em uma gênese, vamos dizer assim, de como que ele se consolidou, né, mostrando a construção da Cidade de Deus, como que ela tinha um projeto de ser uma inspiração de urbanismo para a América Latina e acabou descambando para outra coisa. E mostrando como que o crime no Rio de Janeiro era uma coisa mais fácil de ser controlada, né, eram assaltos corriqueiros, que de repente foi se transformando num tráfico de drogas. Mas o que é interessante naquele filme é que ele vai mostrando exatamente como que as pessoas vão indo para o mundo do crime, indo para a criminalidade. Então você vai ter pessoas que entram para o mundo do crime, que no caso até o ator principal, o Buscapé, né, que é um garoto que tenta, de outras maneiras, ganhar dinheiro de outras maneiras, mas aí vê que nada está dando certo, ele vai, tenta assaltar alguém. Aí não consegue assaltar porque o trocador do ônibus é muito maneiro, é bom de papo, ele não teve coragem de assaltar. Aí tenta assaltar uma garota, mas ele acha ela bonita e também não consegue assaltar. Aí ele tenta assaltar um sujeito que é paulista, né? E também não consegue... Boa tarde, Tainá. E ele não consegue assaltar o sujeito porque ele acha ele muito maneiro. Então, ou seja, vai mostrando que ele tenta, o sujeito que tenta entrar com o mundo do crime, mas o caráter dele, o jeito dele, acaba não permitindo. E aí, depois você tem outro caso, que é o trocador, que vai ser o Zé Galinho, Mané Galinho, que entra para o mundo do crime por vingança, porque o traficante principal estupra a noiva dele, mata o irmão, metralha a casa, então ele acaba entrando no mundo do crime por vingança. O outro caso do sujeito que é da classe média, que acaba entrando no mundo do crime porque está devendo na boca de fumo. E o outro que o sujeito que é o Zé Pequeno, que entra no mundo do crime porque ele é mau mesmo, que ele vai contando a trajetória dele, mostrando que ele tinha prazer, desde criança, em matar pessoas. Então, ou seja, a ideia toda que ele vai mostrando, ele mostra pelo menos 4 formas diferentes que levam o sujeito a entrar para o crime, né, que não teria uma opção apenas, mas sim são várias circunstâncias. Então, ou seja, a sociologia da violência ela vai estudando como é que ela está enraizada na sociedade e mostrando que como que você vai entrando para o mundo do crime, que são várias maneiras. É por vingança, é porque o cara é mau mesmo, é porque o cara quer algum dinheiro fácil, o sujeito está devendo, então ele tem que tirar dinheiro de alguma maneira para poder pagar a dívida dele. Então, assim, são várias formas que o sujeito vai entrando nesse mundo. Então, ou seja, não tem um formato apenas, são várias. Que pode variar do caráter, pode variar das circunstâncias na vida. Por isso que a ideia toda que nós temos, quando a gente fala de violência, ela deriva do latim violência, né, ou violentia, que remete ao que seria, literalmente, empregar força física para infligir dano ou lesão. Ou seja, se a força física ela vai se tornar violência quando você vai ultrapassar um limite que foi acordado com alguém. Então, ou seja, se a pessoa chega e te dá um tapa e aquilo ali não foi acordo, aquilo ali é uma violência. O sujeito começa a dizer para você que você é inútil, você é incompetente, que não sei o quê. Isso é uma forma de violência, porque isso também você está afetando a moral da pessoa. Então, ou seja, a violência ela já traz essa carga negativa, uma carga maléfica. Então, todas as formas que você tem, ou simplesmente a questão mesmo de você ter uma relação com alguém, ter um parceiro que você tem uma relação, e ele força o ato sexual, ou ele força o beijo, ou ele te agarra à força, isso é uma forma de violência. Não é à toa que nos anos para cá, mudou-se no Código Penal para dizer o que é considerado estupro. Que até então, estupro era considerado apenas o ato sexual forçado. Hoje em dia, um beijo forçado já é considerado estupro, agarrar alguém já é considerado estupro, né? Então, ou seja, qualquer coisa, você começar a acariciar a pessoa é considerado estupro. Então, ou seja, aquilo ali já ampliou, porque seria tudo que você tem de uma conotação sexual que você não esteja querendo. Então, aquilo ali, ele tirou do caso extremo, que é o ato sexual, para você colocar de uma forma mais branda, né? De uma forma mais, que seria considerada uma forma branda, mas a partir de então começou a ser algo que você está afetando, você está tocando no corpo de alguém.
Aí vem aquele caso, né? Meu corpo, minhas regras. Ninguém pode tocar em você se você não quiser, né? Por mais que seja aquela coisa de você estiver provocando alguém, né, insinuando para alguém, se você disser assim, beleza, agora parei, eu não quero, a pessoa insistir, já é estupro, né? Então, ou seja, a violência ela já vai ser consumada a partir desse momento. Então, ou seja, essa forma, então, da violência, de você afetar, de ter um dano na pessoa, provocar um dano, não necessariamente é apenas físico, também pode ser também de uma questão psicológica. Você ficar falando para a pessoa o tempo todo, você não consegue, você é inútil, você não é incapaz, tarará, 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 isso também é uma forma de violência, porque você começa a se sentir atingido, começa a se sentir diminuído, né? Então, ou seja, só que as formas de violência, elas podem variar de sociedade, podem variar do contexto histórico, pode maneirar culturalmente, né? Então, ou seja, aquilo ali vai depender de como que você identifica que aquilo é um ato violento. Qual é o limite que aquela sociedade impõe? Acho que eu já comentei com vocês o caso que teve em determinadas tribos na África, que é comum cortarem o clitóris das mulheres, porque a mulher, para esse tipo de cultura, diz que ela tem que apenas fazer sexo para procriar, e não para sentir prazer. Então, ou seja, começou-se uma campanha na ONU, que chegou a nível mundial, para dizer que não, isso é uma forma de violência, isso extrapola a cultura que você está mutilando alguém. Então, ou seja, começou-se a ter a ideia, uma campanha de que isso está errado, isso extrapola a questão cultural. Você tá machucando alguém, você está ferindo alguém, você está cortando um pedaço dela, né? Então, ou seja, essa questão da violência já começa a ser algo mais global, né? Já começa a ter aquele entendimento que se você está ferindo o corpo de alguém, você está cometendo um ato violento. E o que eu estou querendo dizer que essa coisa cultural ou questão histórica, isso vai variando. Civilizações antigas, se você for pegar, por exemplo, a civilização espartana, a sociedade espartana na Grécia Antiga, é uma sociedade totalmente voltada para a guerra. Então, se por acaso alguma criança nascesse com alguma deficiência, né, tivesse faltando algum membro do corpo, por exemplo, eles poderiam jogar ela num grande precipício, porque entendisse que ela seria inútil para os propósitos da sociedade, que é guerrear, né? Então, ou seja, tem determinadas culturas indígenas que uma criança nascer com síndrome de Down, por exemplo, ele pode partir para o sacrifício. Porque entende-se que, na cultura deles, a ideia de que aquela criança não vai ter um futuro normal como os dos outros. Vamos dizer assim. Então, seria permitido, pela cultura deles, você acabar com a vida daquela criança, né? Então, ou seja, a violência realmente ela pode mudar. O que para a gente vai chocar, para o outro pode ser assim, não, isso aí está tudo certo. Assim como tinha determinada sociedade que você fazia sacrifícios, né? Assim como fica em debate, em alguns casos que a gente entra em questão de liberdade religiosa, que determinadas religiões de matriz africana você pode fazer sacrifício de animais. Então, você pode sacrificar um bode, por exemplo. E aí você esbarra nessa questão. Até que ponto isso é liberdade religiosa, até que ponto isso aí é um ato violento? Né? Você compra um bode para você matar ele, fazer um sacrifício ao seu Deus, aos orixás, enfim, o que quer que seja, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa é que justamente gera esse debate, né? Então, é algo que também para a gente estimular, para a questão da apresentação de argumentos, que isso pode aparecer, por exemplo, em uma redação, né? Que limite de expressão é esse? Que limite de tolerância religiosa é essa? Até que ponto uma religião você pode aceitar tranquilamente, ou você acha que realmente, não, é a escolha da pessoa, não tem que me meter nisso, né? Então, ou seja, são essas questões que realmente é para a gente apresentar uma argumentação. Então, ou seja, a violência ela pode ser identificada, pode ser taxada, né, dependendo do seu contexto temporal, dependendo da sua cultura, de uma determinada sociedade. Então, por isso, você pode ter várias interpretações. Então, ou seja, a violência ela vai afetar várias áreas do conhecimento. Vai ter questão de direito penal, porque você vai estabelecer penas para você entender o que é violência e o que não é, como foi o caso que mudou o conceito de estupro. A psiquiatria, a psicologia,
até que ponto essas áreas do conhecimento, esses ramos de conhecimento, vão poder tratar traumas. Porque é isso que vai afetar. Porque todo mundo que passa por um ato violento, qualquer que seja, isso pode gerar sequelas, né? Não só físicas, mas como psicológicas. Então, muitas vezes, você vai fazer terapia, e aí você tem um trauma, né? Você já é adulto, tem algum trauma, você não lembra exatamente o que foi. E aí, quando você começa a investigar, você percebe como que você foi maltratado na sua infância, né? Antes dos 3 anos de idade, como você apanhava e você não lembra, né? A minha esposa me apresentou um livro bem legal, esqueci agora o nome, mas é de uma psicóloga argentina chamada Laura Gutman, que ela tem um instituto de psicologia em Buenos Aires, que ela atende esses tipos de traumas, que as pessoas chegam lá floreando a vida, falando assim, eu vim para cá porque eu sinto que falta algo na minha vida. Aí ela fala, beleza. Aí senta, né, tem várias pessoas que atendem nesse instituto, e começa, aí ela vai relatando os casos, né, evidentemente ela modifica os nomes dos pacientes, mas vai relatando os casos que são reais. Aí vai falando que a mulher que chega lá, o homem, falando assim, que a minha vida, não, eu tenho uma vida tranquila, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? Aí quando começa a investigar, ela vai percebendo que aquelas pessoas, mas por que sua vida é tão tranquila? Por que você está com dificuldade para ter um relacionamento? Por que você tem dificuldade em engravidar? Por que você tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas? Aí quando começa a investigar, consegue perceber que aquilo ali foi algum trauma que gerou na infância, que ela sofreu um abuso sexual na infância, aí descobre que foi mais de um abuso, mais de uma pessoa, e aquilo ali ela simplesmente apagou da mente. Ela botou um bloqueio. Ela simplesmente criou um bloqueio. Ela não lembra desses atos que são terríveis para ela, mas aquilo ali ficou no inconsciente. Então, inconscientemente, ela acaba reproduzindo esses medos e ela não consegue perceber. Então, a psiquiatria, a psicologia, ela vai servir exatamente para isso, para você entender esse processo, para superar esse trauma. Por que você tem medo de alguma coisa? Né? Por que você tem medo de um relacionamento? Porque muitas vezes as pessoas, tem gente que tem trava na hora do ato sexual, né? Trava nesse momento. Né? Tudo aquilo ali, algum motivo tem, algum trauma tem. E aí você precisa investigar aquilo ali. Por isso que a terapia é importante se fazer. A antropologia, a sociologia vai tentar investigar exatamente como é que funciona esse mecanismo da violência na sociedade, por que as pessoas têm tanta fissura em olhar um Brasil urgente, em Cidade Alerta, e assim, pegar aquele negócio horroroso, né, botar um chamariz embaixo, e aquele chamariz, aquela manchete que vai trazer a pessoa, né, e tentar entender, a partir de exemplos, de estudos, qual é o impacto que a violência traz para a economia, traz para a política, por que nós somos considerados uma sociedade violenta, por que a gente é uma sociedade violenta, a gente sabe disso, o Brasil é uma sociedade violenta, uma das sociedades que mais matam no mundo em questão de criminalidade, mas no exterior passa aquela ideia de que é um povo pacífico. Por que para a gente cria essa ideia de que o brasileiro é pacífico, o brasileiro não cria guerra com ninguém, que de fato é verdade, mas por que dentro, entre nós mesmos, nós nos matamos? Por que tem essa cultura violenta, mas a gente insiste, a gente tem uma questão racial que ocorre na sociedade, tem uma questão de gênero que ocorre na sociedade, mas para todo mundo é o país que mais mata dentro do LGBT, né? Mas mesmo assim a gente passa a imagem que não, está tudo bem, a gente é um país pacífico, tem a democracia racial. Por que isso? Né? Por que a gente tem essa capacidade de fazer, sim, a gente sabe que é um país violento, mas a gente quer passar a imagem que não é. Né? E nós mesmos acabamos acreditando nisso, ou pelo menos muitos de nós. Bom, então, ou seja, quando a gente assiste um programa de TV que tem essa temática, então sempre ele fala roubo, assalto à mão armada, assassinato, estupro, né? São matérias que não necessariamente apenas Brasil Urgente ou Cidade Alerta, mas os próprios telejornais, eles chamam a atenção quando você tem casos grotescos desse, né? Um estupro coletivo, ou um assalto à mão armada, né, que resulta em morte. Então, o que acontece? Aquilo ali atrai a gente. Não é à toa que, não sei se ainda existe um jornal,
mas durante muitos anos existia um jornal chamado O Povo, que depois virou O Povo do Rio, que é o que o pessoal chamava de jornal Espreme Sai Sangue. Porque o que acontece? Na capa do jornal, eles colocavam imagens de cadáveres. Pessoas que foram assassinadas, ou por rixa, ou por assalto, eles colocavam, fotografavam o corpo e botavam no jornal estampado. As bancas de jornais ficavam cheias das pessoas querendo ver aquele corpo. Aí, uma vez eu tive uma palestra com um sujeito que tinha sido editor do Povo do Rio. Aí ele falou que eles faziam assim, as vendas começaram a ficar baixas do Povo do Rio. Aí eles falaram assim, aí a gente teve uma ideia, botar foto de corpo sem cabeça, pessoas decapitadas. Aí ele falou, foi um sucesso. As vendas aumentaram e as pessoas paravam para ver aquele corpo sem cabeça. Assim, é aquela coisa, não tem outro nome, é grotesco, a pessoa olhar para aquilo ali e sentir prazer que está vendo um corpo decapitado. Você olhar para aquilo ali e ter o prazer. E a gente pensar que a gente tem isso hoje em dia, mas isso aí também, na Revolução Francesa, quando você cortava a cabeça, e as pessoas deliravam com aquilo. Né? A gente tem, por exemplo, o UFC, quanto mais sangue vai acumulando de poças dentro do octógono, cara, as pessoas começam a delirar. Sim, esfola o sujeito, massacra, soca o sujeito, chuta. As pessoas estão delirando. Por isso que a ideia de falar que são gladiadores do terceiro milênio é por isso, que na Roma Antiga você fazia isso. O imperador decidia quem ia morrer e quem ia viver. O polegar para cima e o polegar para baixo. As pessoas iam a delírio com aquilo. Né? No estádio de futebol mesmo, quando começa o colo comer entre os dois times, a torcida começa a gritar, vai morrer, começa a delirar com aquilo. As pessoas se estapeiam lá por conta de futebol, no meio da arquibancada. Então, ou seja, é uma cultura de violência que a gente acaba vivendo porque as pessoas se sentem próximas daquilo, né? Acabam até curtindo esse sistema. É só a gente lembrar até mesmo quando a gente está na escola, criança, adolescente, que começa a ter uma treta no meio do intervalo lá e começa a bater assim, faz uma rodinha e começa a incentivar que comece a treta. Entendeu? Você vai puxar cabelo, você vai socar a boca até tirar sangue, não importa. As pessoas começam a se reunir ali querendo que tenha treta, querendo que parta para a violência. Então, ou seja, desde sempre a gente está em contato com isso. Né? Então, ou seja, uma maneira que a gente pode definir a violência é essa aqui no terceiro parágrafo. É quando alguém voluntariamente faz uso da força para obrigar uma pessoa ou grupo a agir de forma contrária à sua vontade ou quando os impede de agir de acordo com a sua própria intenção. Então, ou seja, a violência é quando você emprega um meio para dizer assim, você vai fazer o que eu estou mandando. Né? Então, é por isso que muitas vezes a gente tem uma cultura de criação, né, com os nossos pais, né, daquela coisa do ameaçar, né, só com o olhar, o ameaçar que vai bater com o chinelo, ou mesmo bater, em outros casos de espancamento mesmo. Já teve casos da mãe esquentar a colher e botar na palma da mão do filho para mostrar assim como que ele devia se comportar. Relatos dos meus pais, meus avós falando de como que eles foram tratados, que era realmente a base da pancada, né? Se fizesse qualquer coisa era na base da pancada, e isso aí foi passando, e depois, conforme foram passando as gerações, isso está sendo amenizado aos poucos. Né? Ainda tem gente que ainda é baseado nisso, mas isso aí já está sendo aos poucos. Eu, por exemplo, não fui espancado, entendeu? Uma palmada aqui, outra ali, mas nada assim, nada de espancamento. E realmente é uma palmada assim, muito de vez em quando. Né? Então, ou seja, já começou a ter esse cuidado. Porque é aquela coisa, se você começa a reproduzir a violência sempre, aquilo ali vai virar um círculo vicioso, não vai acabar nunca. Né? Então, ou seja, deixa eu ver se eu assim. Não. Então, ou seja, a mídia também tem um papel de difusão. Não é botar culpa na mídia, mas ela também faz essa difusão da violência, só que as pessoas assistem porque elas querem. Né? Muitas vezes a mídia acaba explorando isso, principalmente em classes que têm menor escolaridade,
porque aquilo aí faz parte do ambiente deles muitas vezes, né? E aí você consegue pegar essa ideia da violência que a gente pode chamar de violência simbólica. Segundo Pierre Bourdieu, sociólogo, a violência simbólica é aquela violência que se exerce com cumplicidade dos que sofrem. Então, ou seja, a pessoa que está tendo a violência, está consumindo aquela coisa da violência na TV, ela também é cúmplice porque ela está curtindo aquilo. Ela está alimentando aquela audiência, do tipo, eu quero ver mesmo. Entendeu? Eu quero alimentar esse sentimento. Então, quando ele vê ali um caso de um estupro coletivo, ou que abusou de menor, ou que matou um pai de família, qualquer coisa do tipo, o cara se alimenta daquilo e fala assim, eu quero vingança, eu quero justiça. Né? Quero justiça, só que essa justiça do tipo é como se fosse com ele mesmo, assim, com o cerrado do tipo, eu quero que tenha justiça. Então eu vou me alimentar disso. Então, ou seja, essa violência simbólica acaba sendo de uma maneira que o sujeito acaba sendo inconsciente, ele exerce ela ou ele sofre ela, mas ele acaba curtindo. Ele acaba gostando que aquilo ali, de alguma maneira, ele tem algum ganho nessas circunstâncias. Então, ou seja, são mecanismos que ficam até invisíveis dessa maneira, para que você vai entender por que está mantendo esse mecanismo. Então, a pessoa que assiste um programa de TV que usa e abusa da violência, é porque ele curte aquilo. Ele curte. É por isso que você tem classificação para esse tipo de programa. E aí cabe aos pais ou para a própria pessoa assistir ou não. Né? Então, ou seja, você tem imagens de violência ali, não necessariamente uma imagem bem clara, porque você pode ter várias representações, pode ter vários significados da violência simbólica. Né? Então, ou seja, a gente pode entender uma questão violenta justamente quando você tem uma prática na conduta que você pode entender que vai ter uma determinada lei que vai identificar aquilo ali como ilícita. Né? Então, ou seja, a criminalidade, então quando você fala, a criminalidade está crescendo no Rio, né? É exatamente esse conjunto de crimes que estão ocorrendo. Então, você vai colocando pesos nesses crimes que você vai conduzindo. Então, você assaltou alguém, pena X. Você assaltou e matou alguém, a pena dobra. Você matou com intenção, é outro tipo de pena. Foi sem querer, né? Esbarrou, o revólver disparou, né? Não foi com intenção, foi homicídio culposo, foi homicídio doloso, tudo isso interfere quando você vai decretar uma pena para a pessoa. A gente sabe que aqui no Brasil a pena máxima que você pode ficar preso no Brasil é 30 anos. Mas você pode sofrer uma pena lá de, o cara está condenado a 200 anos, 300 anos, né? Só que quem sabe que ele só vai poder ficar preso até os 30 anos, até o máximo 30 anos preso. Só que essa questão de ser 30 anos preso pode ser até reduzida, porque se você, um sexto da pena, se você cumprir um sexto da pena, tem bom comportamento, o juiz pode entender que você pode sair. Você pegar casos como, por exemplo, crimes hediondos como o da Suzane von Richthofen, que tramou a morte dos pais, em 2002, ela já está presa há 18 anos. Ela tinha 19 quando cometeu o crime. Se a gente for pensar que ela está presa há 18, quer dizer que faltam 12 anos para ela ter a pena extinta. E se ela tinha, é só a gente fazer as contas, se ela tinha 19 em 2002, está presa há 18, ela já tem 39 anos. Né? Isso quer dizer, 37 anos. Se ela tem 37 anos, mais 12, ela vai sair da cadeia com menos de 50 anos. Vamos combinar que menos de 50 anos, 49 anos, a pessoa ainda tem muita vida ainda pela frente. Mas ela vai ficar completamente livre. Ela não vai ser mais uma criminosa, ela não vai ser mais considerada uma foragida, ela vai poder ter liberdade de ir aonde ela bem entender. Ela vai ter liberdade para ir onde bem entender, não vai precisar mais de tornozeleira eletrônica, não vai precisar ficar mandando, avisando onde é que ela está dormindo, né, como exige a lei. Não, ela vai ficar livre. Então, ou seja, são regras que você tem. Agora, você vai em outros países roubar, você tem pena de morte de cortar a própria mão. Corrupção na China, você é morto com uma bala na cabeça e que a sua própria família paga essa bala. Então, ou seja,
São maneiras que você entende o que é a violência, ou seja, o que você deve fazer de punição, né? Até anos atrás, defesa da honra, você poderia matar um sujeito que é amante da sua esposa em defesa da sua honra. Hoje em dia isso é homicídio, mas era permitido. Você podia duelar com alguém, você poderia chegar no século XIX, aquela famosa cena de você pegar uma luva, bater no rosto da pessoa e desafiar com um duelo. Então, ou seja, né, você pode você duelar e matar a pessoa em defesa da sua honra. Isso era permitido. E aí, por isso que surge essa questão de a gente distinguir um ato violento de um crime, porque não necessariamente são a mesma coisa. Porque o primeiro, né, não necessariamente ele vai ser um crime. Você pode cometer um ato violento, como a gente vai ver aqui, tipos de violência que existem, mas não necessariamente aquilo vai ser considerado um crime. Agora, um crime é sempre uma forma de violência. Seja corrupção, seja um assassinato, seja um estupro, seja uma agressão física, tudo aquilo ali, um crime necessariamente é uma forma de violência. Porque você está roubando alguém, você está ameaçando a integridade física de alguém para poder roubar. Você está roubando, você está desviando verba pública, que aquilo ali é um dinheiro que pode ser investido para atender pessoas mais carentes. Você está desviando merenda, verba da merenda que vai alimentar alguém. Então, tudo isso, um crime necessariamente é uma violência, mas não necessariamente um ato violento é um crime. Porque tem alguns tipos de violência que, na primeira vista, pode não parecer violência. Né? Exemplos. Uma cirurgia. Se você realiza uma operação sem necessidade, ou se o paciente foi usado como cobaia sem a devida autorização, é uma forma de violência. Por isso que você tem registros de casos de, por exemplo, o médico esqueceu a tesoura dentro do paciente, esqueceu uma agulha. Cara, isso é uma violência. Imagina você descobrir que você tem uma tesoura dentro do seu corpo. Você abriu, né, você abriu sua barriga, né, foi operar o intestino, o estômago, o que quer que seja, o médico simplesmente esqueceu uma tesoura. E você descobre aquilo, você começa a sentir pontada, você descobre aquilo porque você fez um raio-x. Esqueceu agulhas. Isso é grave. Eu conheço uma pessoa que ela foi ser operada para botar uma prótese para o joelho e botar uma prótese para o cotovelo. Cara, isso é grave. Entendeu? Isso é uma violência que você está fazendo. Violência obstétrica. Né? Você forçar uma criança a nascer, isso é uma forma de violência. Ficar em cima da criança para forçar a barriga da mãe para ela nascer. Até bem pouco tempo atrás, o fórceps era uma coisa natural para a criança nascer. Você pegava, puxava a criança pela cabeça, né, para poder nascer com um aparelho. Aquilo ali, hoje em dia, já está em completo desuso. Porque aquilo ali provocava. Meu pai mesmo tem uma coisa na cabeça dele que tem uma descida, porque ele foi retirado a fórceps, porque ele não nasceu de jeito nenhum. Aquele instrumento pegou na cabeça dele e puxou. E toda vez que a gente vê um parto cesárea, cara, é violento mesmo aquilo ali, porque você vai cortando camadas de carne, como se estivesse cavando a areia para puxar o bebê pelo pescoço. Assim, é uma forma violenta, dependendo da maneira que você faz. Né? Então, uma cirurgia pode ser considerada assim, se você não tem nenhum indicativo para uma cesárea, se você não tem nenhum indicativo para operar, né? Se não tem outro tratamento, o cara está forçando uma barra. Né? Meu pai teve câncer de laringe. E eu me lembro que o primeiro médico que ele fez uma operação primeiro para saber o nível que estava, então o tumor estava bem enraizado na garganta dele. E ele falou: olha, tem uma solução para isso, retirar a laringe, só que você nunca mais vai falar. Claro, meu pai era professor, então assim, eu estou em pânico, né? Cara, você ficar sem falar de qualquer pessoa, né? Você saber que você não vai poder mais falar, você vai ter que falar, vai ter que ficar com uma tracostomia para o resto da vida, né? Evidentemente isso não é legal, né? Aí tá. Aí beleza. Aí minha ex-cunhada conseguiu para ele ir no INCA, e aí lá no INCA eles falam: não, tem outro tratamento. Tem tratamento com radioterapia, né? A quimio ia ser uma coisa leve, não ia nem perder o cabelo, né? É assim com rádio. E aí foi. Não precisou tirar a laringe, se curou, já são 7 anos já de processo, né?
mas teve consequências. Por exemplo, ele ficou com o pescoço queimado, ele teve em determinado momento ele tem que botar uma traqueostomia, então ele tem a marca até hoje aqui, né? O pescoço fica queimado, ele reclama sempre que fica puxando o músculo, e também, por questão dele não ter cuidado, ele perdeu todos os dentes, porque como a radioterapia é uma região muito próxima do pescoço, aquilo ali enfraqueceu a raiz do dente, ele foi perdendo, mas também porque ele não foi tratar antes, ele foi deixando, até que perdeu todos os dentes. Então, ou seja, mas seria uma forma de violência do tipo, tem uma solução, você tirar a laringe, beleza, você não precisa passar por nenhum procedimento, né? Mas é necessário? Tem outro tratamento? Né? É esse tipo de coisa, né, que ocorre. Né? Então, ou seja, a cirurgia pode ser considerada uma forma de violência, porque a cirurgia nada mais é que uma intervenção no seu corpo. Existe a violência passiva, que ocorre toda vez que acaba acontecendo uma ação, mas você poderia ter evitado e salvado vidas. Por exemplo, acidente de trânsito. É uma forma de violência passiva. Que, evidentemente, você não pega o carro e fala assim, vou atropelar uns 3 hoje. Não. Mas, a partir do momento que você pode cometer um erro, não ser prudente no volante, você pode matar alguém. Você pode ultrapassar o sinal vermelho e atropelar alguém, você pode correr demais, perder o controle do carro, capotar, você mesmo perder a sua vida, ou as pessoas que estão dentro do carro perder a sua vida, você pode invadir um estabelecimento com o carro, você pode passar no cruzamento e tirar a vida de outra pessoa. Então, ou seja, é uma violência passiva, porque não é aquela violência que você está planejando, mas indiretamente você vai cometer, porque você vai acabar você é o responsável pelo seu ato, que é um pouco diferente aqui com a violência indireta, por quê? Ela ocorre a ações que poderiam ser inofensivas, mas que acabam provocando um dano muito grande. Exemplo, poluição do ar, poluição da água, desmatamento, as causas do aquecimento global, do efeito estufa, que, a princípio, você pode pensar assim, tá jogando, tá com a sua fábrica lá, você tá jogando gases para a atmosfera, né? Você está jogando detritos no rio. A princípio pode parecer assim, está tendo um ato, pode ser inofensivo. Só que isso também é uma forma de violência, porque você vai afetar o meio ambiente, isso aí vai afetar a sociedade. Então, você tirar uma árvore é uma forma de violência, desmatar é uma forma de violência. Só que aquilo ali é uma forma indireta, porque aquilo ali vai ter consequências a curto prazo. Uma ocupação desordenada, você desmatar e começar a ocupar uma encosta, é uma forma de violência. Porque aquilo ali vai afetar a vida das pessoas, aquilo ali vai provocar, é o que a gente está vivendo nesses últimos dias. A gente teve, não tanto aqui no Rio, mas mais São Paulo, região sul, em agosto nós tivemos uma frente fria que se disse histórica no Brasil, teve neve no sul, um frio muito grande em São Paulo. Um mês depois, você tem um calor recorde em São Paulo. São Paulo atingiu a segunda maior temperatura da história da cidade. Você está tendo no centro-oeste 44 graus em Cuiabá. Né? Em Goiás, a mesma coisa. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Como é que pode? Você tem um frio histórico, um mês depois você tem um calor histórico. E semana passada aqui no Rio, fazendo 40, 41, no início de outubro. Assim, é surreal o calor que estava fazendo semana passada. Aí, de repente, do nada a temperatura despenca. Agora, que é a mesma coisa essa semana, né? Uma frente fria, depois aumentou uma outra frente fria. E, evidentemente, quando a gente falou isso do meio ambiente, tem uma coisa em desequilíbrio. Porque isso não é normal. Tipo, você tem um calor extremo, depois vem um frio extremo, aí volta de novo para o calor extremo. Não é uma coisa normal. A gente pega a previsão do tempo, a gente vê que como a coisa vai oscilando, você está dando ali uma temperatura hoje, sei lá, 25 graus, aí amanhã já pula para 34, no outro dia vai para 30, isso não é normal. Não é normal, isso é uma coisa, a subida das temperaturas é uma forma gradual. Então, cada dia você vai tendo uma temperatura até atingir aquela temperatura extrema, né? Então, ou seja, são condições, assim, é uma violência indireta também. A pobreza também é uma forma de violência, porque a partir do momento que uma pessoa está lá, está passando fome,
você não tem condições básicas de saúde, de higiene, né? A pessoa está sofrendo uma violência ali. A pessoa não tem que se alimentar. Então, ou seja, são formas a violência, essa violência simbólica é por conta disso. Podem ser violências que estão presentes aí no dia a dia, mas a gente não se dá muito conta das coisas que acontecem. Às vezes passa assim, completamente os nossos olhos. Né? É evidente que a gente tem que ponderar que você não é o culpado porque aquela pessoa está passando fome. É evidente que não. Mas é uma forma de um sistema, de uma forma geral, é uma forma de violência. A pessoa não tem o que comer, a pessoa começar a gritar de fome. Porque nós sabemos que se a gente sente fome, a gente vai ali, compra um salgado na esquina, vai na geladeira, come uma banana ou qualquer coisa do tipo. A gente sabe disso. Agora imagina o que é a pessoa não ter noção, está comendo naquele momento, não tem noção se vai comer de novo naquele dia, se vai comer amanhã. Né? É violento. A forma de higiene é a mesma coisa. Então, a pessoa exalando um odor terrível, com o pé completamente sujo, com roupas maltrapilhas, né? É uma forma de violência. Que a gente olha aquilo ali e, evidente, é tão violento que a gente não quer ver. Que a gente sente uma pena ou às vezes sente um repúdio para aquela pessoa, porque a gente inconscientemente a gente consegue, a gente imagina que, cara, se fosse eu ali, né, se fosse eu naquele momento, o que eu ia acabar, né, como é que deve ser esse sofrimento da pessoa. Né? Então, querendo gerar essa questão da empatia, enfim, são formas e formas que a gente vai entendendo o que é essa violência simbólica. Por outro lado, a gente também tem o que a gente chama de violência legítima, que pode acabar descambando para o abuso do poder. O que é a violência legítima? É aquela violência que você emprega numa defesa própria, uma defesa pessoal. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você tem sua vida ameaçada, muitas vezes você fica obrigado a agir de uma forma violenta para se defender, que é o que a gente chama de legítima defesa. É o caso de, por exemplo, alguém está vindo com uma faca para cima de você e você tem uma arma. E é aquela coisa do tipo, ou você se deixa a pessoa te matar, ou se mata a pessoa. Ou seja, ou eu mato, ou eu morro. Então, ou seja, esse tipo de coisa acaba sendo uma violência legítima, porque é uma legítima defesa. Cara, é a minha vida contra a sua. Né? Evidentemente, tem casos que as pessoas não consideram a legítima defesa. O juiz pode alegar e falar assim, não, você vai responder processo porque você não tinha necessidade de matar aquela pessoa. Que casos são esses? Você atirar nas costas da pessoa, você mirar literalmente a cabeça da pessoa para poder atirar, porque o juiz pode entender assim, cara, tem uma outra forma de você poder, de você se defender. Foi o caso que aconteceu uns anos atrás, de uma pessoa que foi assaltada na Avenida das Américas, na Barra. A gente sabe, são 4 pistas da Avenida das Américas, então para atravessar aquilo ali, no meio do caminho você pode ser assaltado, se tiver alguém ali, porque os sinais podem não são sincronizados para você atravessar com calma, você tem que correr. Aí foi isso que aconteceu. A pessoa não deu tempo de atravessar todas as 4 pistas, ficou ali no meio, foi assaltado. Nisso do assalto, o sujeito agarrou a mochila da pessoa e começou a se debater com ela. Né? Nisso, a pessoa, segurando a mochila, rodou a pessoa soltou e parou na pista, o assaltante. Viu o carro na hora, atropelou e matou ele na hora. A pessoa que estava sendo assaltada recebeu um processo por assassinato, por homicídio culposo. Ou seja, que você não tem intenção de matar. Porque o juiz entendeu que tem uma outra forma de você se defender. Só que em uma circunstância dessa, a pessoa não está nem pensando. Cara, você não está pensando, está olhando ali, vou ver um carro ali, vou jogar a pessoa ali para o cara atirar. Não, o cara está querendo defender, que ele está vendo que o sujeito não está armado, está apenas simplesmente pegando a sua mochila e está tentando se defender. Então, ou seja, um outro juiz pode dar uma outra interpretação. Pode falar, de fato, não teve responsabilidade nisso. Não tem que responder processo nenhum. A pessoa está defendendo apenas para o patrimônio dela. Então, ou seja,
Quando você evita a morte, essa violência pode ser legítima, bom, a gente pode dizer assim, até libertadora, desde que seja usada como último recurso. Quando você não tem jeito de você fazer. Você tem que fazer isso. Então, são casos, por exemplo, quando você está com um refém, está ameaçando um refém, de repente vem lá um sniper, como já teve outros casos, o sniper vai e atira na cabeça da pessoa, cabeça do criminoso, né? E aí você salva o refém. Esses casos são casos assim que você pensa, cara, não tinha jeito. Ele ia matar a pessoa. Ele estava com refém, já tentou de todas as maneiras fazer com que ele se entregasse, já levou a mãe, já levou a esposa, já levou um filho, qualquer coisa, o sujeito não se entregou, ele vai matar a pessoa. Cara, tem casos que não adianta. Você tem que, assim, a prioridade é a vida do refém. Na verdade, a prioridade são os dois saírem com vida. Mas se tiver que escolher, vai ter que ser o refém. Né? Então, ou seja, é isso que acaba sendo chamado de violência legítima. Né? Quando você entrega, você mata alguém em defesa própria, ou em defesa de alguém, mas quando você entende que o assassinato o homicídio foi como último recurso. Então, atirar em alguém de costas não é um último recurso. Atirar em alguém que já está dominado, está deitado no chão, como vários casos acontecem, atirar na cabeça da pessoa, atirar nela caída, não é legítima defesa. Isso é execução. E aí que vem o abuso de poder. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala em legítima defesa, isso aí vem referente ao Estado. Por quê? O Estado pode impor leis, pode fazer cumprir e pode te obrigar. Então, ou seja, você pode ser preso por desacatar a autoridade. Né? Você pode ser preso por conta disso. Então, você pode responder de uma maneira mais... você pode responder a pessoa de uma maneira mais enérgica e aquele policial ali pode te prender por desacato. Né? Então, ou seja, você pode ter um aparelho repressivo do Estado, que no caso é a polícia, que vai defender a propriedade, né? Mas você pode também ter essa violência, é permitida a violência legítima, por quê? Tem um grupo que está se manifestando, está começando a quebrar as coisas, está começando a atacar a própria polícia. Eles têm ordens para rebater. Eles têm ordens para rebater aquilo ali para poder impor a ordem novamente. Só que muitas vezes isso aí acaba descambando para o excesso. Né? Cacetete, bomba de gás lacrimogêneo, atirada de qualquer maneira, né? Bala de borracha, e por aí vai. Quando a gente teve aqueles movimentos em 2013, né, aqui no Brasil, foram vários casos de abuso de autoridade. O fotógrafo ficou cego porque a bala de borracha atingiu o olho dele, né? Casos de espancamento por cacetete, gás lacrimogêneo sendo tacado dentro de estação de metrô. Então, ou seja, é aquela coisa do tipo, cara, vai. Né? É o terror que você vai colocando. E aí esse abuso de poder pode chegar no caso extremo, como, por exemplo, no caso do século XX, a gente tem alguns casos, como o governo fascista do Mussolini, o nazismo do Hitler, o totalitarismo do Stalin na União Soviética, vários regimes ditatoriais na América do Sul, que você tem esse abuso de autoridade, que é o quê? O que é esse abuso do poder? É você não poder se manifestar contrário ao regime, você escrever alguma coisa que desagradou, então você tem os métodos de tortura, né? Que são os mais terríveis possíveis, levantar a unha, dar choque nas partes íntimas, aqui no Brasil, o pau de arara, né, que você amarrar os braços e pernas no pau e ficar com a pessoa nua e ficar batendo nela. Né? O psicológico, que é o que a gente chama de tortura chinesa, né, que é você ficar amarrado e deixar uma torneira ficar pingando na sua cabeça o tempo inteiro. Mas isso aí não é nada demais. Mas se você ficar naquilo ali com 2, 3, 4 horas, imagina aquilo ali é torturante, alguma coisa ficar pingando você o tempo todo, você não tem como, você está amarrado, você não tem como tirar aquilo. E outras, né? Você pegar a cabeça da pessoa enfiada dentro de um barril cheio de água, para a pessoa tentar afogar a pessoa, levanta ela para ganhar o ar e faz de novo. Enfim, são várias formas de tortura, né, que as pessoas empregam. E tortura não é bom para nada. O pior que seja a pessoa
você torturar alguém, você está abusando do seu poder, está abusando da sua força. Né? Você está torturando ali. A pessoa não está conseguindo reagir. Né? De forma a tortura psicológica, como eu falei, você ficar falando o tempo todo para a pessoa. Imagina você estar diante de um assalto, ser assaltado, a pessoa não te agrediu fisicamente, mas o tempo todo pode dizer, com uma arma na sua cabeça está dizendo, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Cara, o sujeito começa a entrar em pânico. Eu, tipo, meu Deus, se me atirar, acabou minha vida. Né? Então, ou seja, você vai começar a viver disso. E aí você vai gerar uma sociedade com medo, vai gerar o que a gente chama de controle social, que são mecanismos de intervenção na sociedade para poder controlar aquele sujeito, controlar o comportamento daqueles sujeitos, que você faz por mediante as leis que são criadas. Né? É uma forma de intervenção para você poder controlar. Então, quando você cria mecanismos, fala assim, isso é um ato de terrorismo. Defina terrorismo. Né? O que o sujeito está fazendo que pode ser encarado como um ato terrorista? Mas você pode modificar essa lei e botar a pessoa, enquadrar a pessoa nesse caso de dizer que ela é terrorista. E aí você vai aplicar a lei que você mesmo criou. Então, ou seja, a violência vai ser utilizada também como forma de controle social. Então, o Norberto Bobbio, que é filósofo, ele vai distinguir duas formas de controle na sociedade. Controle externo e controle interno. A primeira forma de controle, que é externo, são ferramentas de intervenção direta. Então, ou seja, são sanções, são punições, são formas de intervenção para poder garantir que o sujeito vai se submeter a quem está mandando. Então, a polícia pode ser uma forma de controle, as leis são uma forma de controle externo, né? Porque a polícia vai ter o sentido do dever, do poder. Ele é legitimado pelo Estado. Então, é permitido a polícia portar armas. Permitido a ela agir de uma forma mais bruta, se por acaso a pessoa que está agindo não tá seguindo a lei, não está obedecendo. Então, você vai ter um limite ali. Que, claro, a gente pode questionar o que é esse limite da lei. Né? Tem gente que fala que não pagar imposto é uma forma de protestar. O que é uma manifestação pacífica? Que o pessoal falava, você está numa manifestação, está vindo a polícia, você abaixar no chão, você ficar sentado no chão. Uma forma de você dizer assim, não vou fazer nada, mas também eu vou continuar no protesto. Greve de fome. Né? O movimento pacifista do Gandhi para conseguir independência na Índia, que a gente chama de desobediência civil. Então, ou seja, você não reagir de forma obediente, você não pagar imposto, isso é uma desobediência civil. É uma forma que você tem de chamar a atenção para o seu problema, mas você não está cometendo nenhum ato violento nesse sentido. Né? Então, ou seja, então a polícia pode servir dessa forma de controle. Né? Então, ou seja, uma forma que você tem de ter esse controle social, de alguma maneira. E aí, quando você não submete a ele, você pode ter uma exclusão. Se você não está obedecendo aquilo ali. O que é essa exclusão social? A prisão. A prisão é uma forma de exclusão social. É aquela coisa de você tirar a pessoa que está no convívio da sociedade, por considerar que ela é uma ameaça para a mesma, e você prendê-la. Né? Então, ou seja, e aí pode variar de sociedade para sociedade. Você pode ser preso em alguns países se você se vestir de maneira inadequada. Como foi o caso de uma americana na Arábia Saudita, que estava de shortinho, foi num local sagrado para os muçulmanos, e ela foi presa. Ou em outros lugares do mundo em que o homossexualismo é considerado crime. Se você entra ali, se um casal homossexual entra num país desses, eles vêm, pela lei deles, eles podem prender. Então, essa reclusão, esse aprisionamento, é uma forma de você tirar da sociedade porque você entende que ele pode prejudicá-lo. Né? Aquilo ali você vê ele como uma ameaça. Então, por isso que vai gerar esse controle. Já os controles internos são aqueles que não ameaçam a pessoa externamente, mas agem dentro da própria consciência. Então, ou seja, obriga você a ter um determinado comportamento.
né? Você tem que socializar com as demais pessoas, mas você tem que, o indivíduo, ele é vigia dos seus próprios comportamentos. Você não pode ter determinadas atitudes. Então, com o caso, por exemplo, de alguém que é gay numa sociedade em que o homossexualismo é crime. O sujeito não vai poder agir conforme ele gostaria. Ele não vai poder trocar carícias com quem ele ama, ele não vai poder ter comportamento que possa chamar a atenção, não vai poder usar determinada roupa que ele poderia gostar, que tudo aquilo ali pode chamar a atenção. Que seria o que a gente chama de sujeito desviante, né? Porque ele vai ser considerado alguém que está desviando da sociedade, alguém que está sendo considerado, está cometendo um crime, está cometendo uma infração, né? Então, ou seja, essa construção social que vai sendo guiada por regras e normas de uma sociedade é que vai exercer esse controle. Então, o controle externo vai ser por meio do Estado, ou seja, pela polícia, pelas leis, e o controle interno é o próprio indivíduo que vai se controlar, e não vai poder usar. Por isso a expressão quando a gente fala, o sujeito saiu do armário, né? Por isso que durante todo tempo tem gente que fala, que hoje tem mais homossexuais do que tinha antigamente. Não é isso. É porque as pessoas hoje estão se sentindo mais à vontade para se afirmarem como homossexuais do que antigamente, que era muito pior. Você tem casos ali de, por exemplo, um galã americano chamado Rock Hudson, que morreu em 1985. O sujeito era chamado sempre para filmes dos anos 50, dos anos 60, é considerado galã do cinema americano. As mulheres suspiravam por ele. Em 85 ele morreu vítima de complicações da AIDS. Aí foi ali que foi revelado que, na verdade, ele era homossexual. Tudo aquilo ali foi escondido durante muito tempo. Tudo aquilo ali foi escondido. Ele escondia aquilo ali, porque ele sabia que, em algum momento que ele revelasse que era gay, ele perderia todos os papéis e a sociedade ia olhar para ele de uma maneira muito torta. Ia olhar para ele do tipo, cara, não dá. Não dá. Essas formas de controle social, até os anos 60, existiam estados nos Estados Unidos, principalmente no sul, que o casamento interracial era proibido. Você não podia, um branco não podia casar com uma negra, não podia casar, um negro não podia casar com uma branca. Era proibido. Era controle. Assim como a gente tem em outros lugares, como o casamento homoafetivo é proibido. Né? Então, ou seja, isso a gente está falando de 60, né? Ou seja, 60 anos atrás, em alguns lugares dos Estados Unidos, né, que temos como referência de país no mundo, era proibido casamento interracial. Era proibido. Isso aí não era visto como algo bom. Então, ou seja, esses controles sociais, né, sempre existiram. Sempre existiram formas de comportamento. Para mais ou para menos, sempre existiram essas formas. Então, a pessoa, segundo o Bob, você tem um controle interno, tipo, eu não posso me comportar de determinada maneira que aquilo ali vai chamar a atenção. Ou até mesmo a pessoa nem é gay, mas tem que ter um comportamento que vai ser condizente, que a sociedade vai aceitar como um comportamento hétero, senão ele pode ser motivo de chacota. Ou ele pode gerar desconfiança que não sabe que ele é. Então, ou seja, coisas absurdas, né? Como era, tipo, usar uma camisa rosa e dizer que a pessoa é gay só porque está usando uma camisa rosa. Por exemplo, a mulher gostar de futebol e achar que ela é lésbica por conta disso. Entendeu? Já teve muito tempo as pessoas ainda achando esse tipo de coisa, entendeu? Achar que aquilo ali define uma orientação sexual de alguém. Né? Então, ou seja, então esse controle passa muito por isso. Então, controle externo, leis e polícia, né? É algo que o próprio Estado que impõe. Controle interno é o próprio indivíduo que vai se controlando. Né? Então, você gera uma sociedade de medo, né? Que quando você tem um Estado democrático, né? Você pode perceber que esse medo ali pode não ocorrer. Então, o próprio Michel Foucault, que é filósofo, a gente vai falar melhor dele na próxima aula, ele entende que uma ordem da sociedade é quando você tem normas aceitas e legitimadas de forma racional, é uma sociedade disciplinar. Né? Você tem os corpos submissos e adestrados, que ele vai chamar de corpos dóceis, ou seja, você não precisa fazer nada, a pessoa já é controlada. Então, o que ele vai falar que são esses locais de vigilância, esses corpos dóceis? São nas fábricas, nos hospitais, nas escolas. O Foucault vai fazer uma comparação entre escolas e prisões. O que ele está querendo reforçar? O uso de uniforme, a analogia que ele faz.
o uso de você ser punido se você cometeu uma infração. Então, se você comete alguma coisa na escola, de brigar, de ficar faltando muito, né, de respeitar o professor, você pode ser punido com a suspensão ou até mesmo a expulsão, uma advertência. Né? Assim como na prisão, se você comete alguma coisa dentro da prisão, você pode ir para a solitária, você pode ter sua pena agravada. Você tem uma torre de controle nas prisões, que você também tem um controle, que seria uma coordenação, uma direção das escolas. Você tem um intervalo nas escolas, que seria o banho de sol nas prisões. Então, ele começa a fazer essa analogia também, dessa forma do controle. Uma música que aborda bem isso, essa coisa de controle em escola, é o The Wall, do Pink Floyd, né? Que pede para as crianças serem deixadas em paz. Né? O controle que professores, que diretores, coordenadores podem exercer nas crianças, né? Nos adultos, nos adolescentes. Né? Então, ou seja, é uma forma que está se valendo na questão de um local de vigilância. Você vai controlar o hospício, a mesma coisa. Já teve muito tempo de você controlar, achar que a pessoa que é dita maluca é curada na base da pancada, choques elétricos, você ficar jogando camisa de força, você jogar a água em cima dela. Durante muito tempo você acreditava que era isso. Você controlava uma pessoa, você julga que é maluca, né, que tem pensamentos doidos, era na base da pancada, você achando que você surrando ela vai voltar ao normal. Você aplicando choques, ela vai voltar ao normal. Ou você fazer uma lobotomia, você apagar o cérebro dela, literalmente. Né? Então, é por isso que essa cultura da violência, como eu cheguei a comentar com vocês, desses programas tipo Brasil Urgente, né, Cidade Alerta, que você surge a ideia do linchamento. Hoje a gente está numa cultura de um linchamento virtual, que é a política do cancelamento, que é um tema que talvez você já tenha feito até redação sobre esse tema, que é um tema que eu diria que é uma das apostas para você se cobrar numa redação do Enem, que é a política do cancelamento. O que é essa coisa de você fazer justiça com as próprias mãos e entender o que é justiça e o que é vingança. E é certo você cancelar alguém simplesmente porque a pessoa teve algo que você não concorda, você vai cancelar, você vai lá na página da pessoa e vai detonar, como muitas vezes a gente vê isso em redes sociais, que a pessoa não aguenta. Né? Acho que eu cheguei a comentar com vocês aqui, quando morreu o ator que fez o Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra, que 2 atores que fizeram o filme, né, que participaram dos Vingadores, uma que foi a Elizabeth Olsen, que fez a Feiticeira Escarlate, e o outro que foi o Michael J. Jordan, que fez o antagonista no filme, o Killmonger, né, o antagonista do Pantera Negra. Eles não se manifestaram logo de cara na morte do Chadwick. Eles foram cobrados, as pessoas metralharam as redes sociais deles, Instagram, Facebook, cobrando, dizendo assim, vocês não vão se manifestar, não? Vocês não vão fazer nada? A pessoa não está nem considerando se a pessoa não está sofrendo, porque ninguém sabia que o cara estava doente. Ninguém sabia, são pessoas muito próximas. As pessoas podiam estar sentindo assim, cara, eu não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo agora. Mas as pessoas cobrando, então cancelaram. A Elizabeth Olsen fechou o Instagram dela por conta disso, que ela falou, não estou aguentando. 3 dias de pessoas assim, massacrando uma coisa que eu não queria fazer. Ninguém sabe quais são os meus sentimentos, o que eu estou sentindo. Simplesmente porque você não deu pêsames, você não se manifestou. Então, essa política de cancelamento é uma coisa muito séria. Sabe? Você cancela alguém, você destrói a vida de uma pessoa por conta disso. Um erro que a pessoa cometeu, ok. Um erro, a pessoa pode ter falado o maior absurdo do mundo, pode ter feito uma coisa extremamente preconceituosa, incitar crime. Beleza, mas você tem mecanismos para isso, para a pessoa responder criminalmente. E não você ir lá e massacrar a pessoa. O caso que teve agora que teve no Leblon, das 2 mulheres de biquíni, e a outra no barzinho, chega e atira uma garrafa d'água nas costas dela, e a outra vai, desce do carro, dá um socão na boca dela. Ela começa a dizer que as 2 são vagabundas, que estão de biquíni, no conversível. Cara, direto o pessoal pegou, descobriu quem é a pessoa, a gente nem sabe como é que descobre essas pessoas, como é que descobre o nome da pessoa, massacrou ela em rede social, massacrou. Ela agiu errado? Agiu, sim, ela vai responder por difamação, já tá certo que ela vai responder por difamação, agressão. Mas, cara, quem é você para ir lá e botar lá o seu nome ali e falar assim, xingar a mulher de tudo quanto é nome,
né? Levantaram a ficha da pessoa falando que ela já tinha respondido processo por agressão na ex-sogra. Enfim, foi, assim, tudo errado. Está tudo errado, né? Então, ou seja, é algo que, para ficar atento para vocês, que realmente eu apostaria nisso aí, não sei se a Jarline conversou com vocês, mas eu apostaria que política de cancelamento é um tema bem provável. Entender, e o principal ponto é apresentar argumentações para você não cair no senso comum, dizer assim, do tá certo, você fazer justiça, ou do tá errado, que cada um tem o direito de fazer o que bem entender. É tentar encontrar um meio termo para isso, né? Então, ou seja, entender que essa cultura de violência, não só, como eu coloquei aqui, racha de automóvel, rinha de galo, pichação em muro, edifício, bullying em escola, não é só isso. É a gente simplesmente fazer um linchamento virtual, procurar fazer justiça com as próprias mãos, que já resultou até em morte, porque a quantidade de suicídios teve uma aumentada por conta das pessoas não estarem aguentando de pressão em rede social. A pessoa ficar perseguindo ela, fazendo bullying, que só acontecia presencialmente, agora é de forma virtual. Então, ou seja, é uma questão que a gente tem que realmente tomar um cuidado, né? E, por fim, a gente atinge um último ponto, que é a questão de violência, que é a violência extrema, que é uma guerra. Tem uma frase que se fala, que é a guerra que foi feita por um general prussiano durante as conquistas de Napoleão, né, Clausewitz, que ele fala o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, tentou diplomaticamente, tentou fazer algo tranquilo, não deu certo, cara, vai para a guerra. Por quê? Qual é o objetivo da guerra? É convencer o seu adversário, mesmo que seja pela força, pela destruição, pela morte, anexando o território, que você está certo, que os seus argumentos são corretos. É isso que inverte a lógica quando a gente tem a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? Uma guerra de pressão, uma guerra ideológica, uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, que ambos ficam se provocando, mas nenhum entra no combate, eles não entram no combate entre si, só combate periférico. Porque ele vai inverter essa lógica de a guerra é a continuação da política por outros meios. A política, na Guerra Fria, a política é a continuação da guerra por outros meios, ou seja, aquela coisa de pressão. O tempo todo ele fala, vou te destruir. Por quê? Porque eles entendem, os Estados Unidos e a União Soviética entendiam que, como eles têm armamento nuclear, os dois, se você joga arma nuclear de um lado ou de outro, você vai destruir seu adversário. E se você destrói o adversário, você não convenceu ele de nada, simplesmente você destruiu ele. Você conquistou o quê? Você ganhou o quê? Então, é por isso que ocorre essa inversão. Então, se a guerra é a continuação da política por outros meios, a política também é a continuação da guerra por outros meios. Mas eu não parti para o ataque, mas imagina a pressão psicológica que você teve durante vários períodos da Guerra Fria, com medo de ter um holocausto nuclear, que em algum momento algum maluco pode detonar uma bomba, destruir tudo. Instantaneamente, o jeito que foi a bomba atômica, tanto que a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foram os únicos lugares habitados, né, com civilização, que você foi detonada a bomba atômica até hoje, porque viu a destruição que foi, aquela nuvem de cogumelo arrasando tudo, né? Então, ou seja, tendo essa consciência, não vou provocar, não vou ficar jogando míssil, não, que eu vou destruir o sujeito. Eu vou arrasar, e se ele joga uma bomba também aqui, eu também vou sentir. Então, a bomba é mais no sentido de intimidar, como foi que os Estados Unidos fizeram no fim da Segunda Guerra Mundial para provocar a União Soviética, para intimidar a União Soviética. Mas assim, eu consigo. Tá? Eu tenho potencial para destruir vocês. Então, não me provoque. Então, ou seja, essa guerra, quando você detona, várias guerras acontecem isso, o vencido vai ser humilhado e obrigado a aceitar condições baseadas em sentimentos de vingança e retaliação. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que décadas depois vai originar a Segunda Guerra Mundial. Vai ser tão humilhada a Alemanha que os alemães vão acabar achando o nazismo uma boa coisa. Os alemães que acham o nazismo uma boa coisa. O país está se recuperando, vem a Segunda Guerra Mundial com uma força ainda maior. Então, ou seja, as guerras acontecem muito nesse sentido. E aí, aqui no final, essa ideia da violência no Brasil, né, a gente já falou a respeito, que é realmente entender que, como nós somos uma sociedade que, sim, tem uma violência presente no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro,
Nós sabemos disso, da violência que se apresenta, a gente não sabe nem a quinta parte do que acontece por aí, né? Quem entende bem disso é quem trabalha no hospital público, quem bem sabe é quem está na polícia, sabe exatamente que é uma coisa muito mais violenta do que a gente imagina, né? Mas, assim, a gente passa a ideia de que as coisas são perfeitas. Só para a gente entender que a banalização da violência no Rio, né, é só a gente entender que nós temos um aplicativo que diz onde tem tiroteio. Você conta isso para um estrangeiro, cara, o estrangeiro vai pensar assim, eu não vou para aí nem a palma, cara. Vocês têm um aplicativo para dizer aonde está acontecendo tiroteio, porque é para ajudar a gente a não passar na hora. O sujeito que tem um lugar que ele pode ir e vir a qualquer momento, ele vai pensar duas vezes e vir para cá. Ele vai ter razão. É que a gente banalizou. Então, a gente ouve assim, que dá 2, 3 tiros, a gente fala, tiroteio em determinado lugar. Aí é um tiro só. Não. Aí fala, tiroteio. Não, é só um. A gente começa a ficar expert em tiroteio. Né? A gente começa a ficar especialista e dizer assim, não, isso foi troca de tiro. Não, isso aí foi só um tiro isolado. Não, a gente deve ter ouvido mal, a gente deve ter ouvido são fogos. A gente começa a perceber, diferenciar o que é um tiro de fuzil, o que é um tiro de revólver, o que é um fogo de artifício, né? O que é uma bomba. A gente começa a diferenciar a granada, a gente começa a diferenciar, porque a gente banaliza, a gente acabou banalizando que a gente vive, a gente está submetido a uma cultura de violência. Então, ou seja, a gente acaba percebendo, a gente acaba interiorizando que a vida já está assim, então a ciência não vai mudar de uma hora para outra mesmo, a gente vai conviver aqui com violência. E aí, notícias que vão passando no cotidiano acabam se perdendo. As notícias, só quando é alguma coisa muito forte, como eu falei, um estupro coletivo, um arrastão em massa, bloqueando o túnel, né, que acaba chamando a atenção. Fora isso, acaba ficando uma coisa corriqueira e a gente acaba, de fato, naturalizando essa condição da violência. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão que querem tirar agora? Oi. Tá me ouvindo? Só aproxima do microfone. Tá me ouvindo agora? Pode falar. O finalzinho que você tá falando aí, pode também pegar o conceito da Hannah de banalidade do mal? Sim, porque o que acontece? Vamos lá. O que a gente acaba banalizando? Você já viu o Tropa de Elite 2? Uhum. Né? Tem uma cena que, para mim, aquilo ali é a cena mais violenta do filme, que é os traficantes, que eles pegaram a jornalista e o fotógrafo, que descobriram as ligações, né, do governo com a milícia, que eles sequestram eles, matam e botam fogo nos corpos deles. Aí tem uma cena lá que é o sujeito com uma caveira tirando a arcada dentária. Mas o cara vai fazendo isso com uma naturalidade, como se fala, recitando poesia. Se não me engano, ele fala alguma coisa de Clarice Lispector, e o outro corrige, sou seu burro, isso não é Clarice Lispector. Mas isso é a banalização, de fato, do mal. É a banalização que a gente tem da violência, do tipo, o sujeito está fazendo algo corriqueiro, ele acabou de matar alguém, ele acabou de botar fogo no corpo, ele pegou a caveira da pessoa, a cabeça, e está tirando os dentes de uma forma tranquila e recitando poesia. Isso é uma banalização, sim, de fato. Né? Encaixa perfeitamente ali, como você falou. Porque essa ideia que a gente tem de naturalizar as coisas que estão acontecendo. Naturaliza. Tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certinho o que estava acontecendo aqui. Acontece, isso faz parte do nosso cotidiano. Né? Isso aí é algo que a gente entende que tá tudo bem. Né? A gente acaba tendo a ideia de culpar a vítima quando acontece alguma coisa. Então, quantas vezes a gente ocorre de uma mulher estuprada, aí você vai ver, mas ela provocou. Mas ela transou com 5 homens. Tudo bem que vieram outros 5. Outros 5 ela quis, né? Para mim, transou com 5. Se vem o 6º, ela não quer, o cara forçou, já é estupro. Não tem justificativa essa coisa de você colocar. Por isso que foi criada a delegacia da mulher.
Porque as mulheres ficavam constrangidas em ir na delegacia de serem humilhadas por homens que vão falar assim, você provocou, né? Ou coisas grotescas do tipo, você, do jeito que você é, assim, até eu. As mulheres passavam por essa humilhação. Então foi criada a delegacia da mulher, porque vai ser atendida por mulheres, né, que vão conseguir, pelo menos, ter uma compreensão do que está acontecendo ali. E não ficar humilhando. Não ficar falando, encontrando uma justificativa porque o cara cometeu um ato violento. Ou seja, você muda o aspecto. Você muda a ideia, essa banalização que a gente vai ter, você muda o aspecto de dizer que a pessoa mereceu ser estuprado, mereceu ser torturado, mereceu ser morto, sabe? Coisas desse tipo que realmente a gente acaba banalizando. Então, quando a gente ouve um tiro, a gente naturaliza. Não, foi só um. Foi tranquilo. Cara, não é tranquilo, foi um tiro. Por que ele foi disparado? Não sabemos. Mas, cara, realmente a gente naturalizar isso, por isso que um aplicativo, sinceramente, se você fala para um estrangeiro que a gente tem um aplicativo para identificar onde está tendo tiroteio na cidade do Rio de Janeiro, cara, se eu sou esse estrangeiro, eu falo, cara, não vem para cá. É um caos. Pelo amor de Deus, para vocês pode estar natural, mas para mim não está não. Para mim está bem, isso aí é bem terrível. Tipo, vou ficar aqui, isso é coisa de guerra civil, né? Então, sim, você pode colocar essa banalização do mal da Hannah Arendt, sim. Tá? Ela casa perfeitamente com essa questão do Foucault. A gente vai pegar um pouco mais dela na próxima aula, né, que vai pegar também, vai aprofundar mais o Foucault, né, que vai para falar de filosofia. Mas, sim, se você quiser encaixar, né, ela com essa questão da banalização, dessa questão da violência, pode perfeitamente. Tá? Respondi? É que eu também lembro que eu estudei ela, e ela começou esse conceito por conta de um julgamento, não foi? Sim, isso. E ela começou a falar que as pessoas estavam cometendo os crimes do nazismo por comando e às vezes nem percebiam que estavam cometendo um crime, não era isso? Isso aí. Porque é muito comum, o que acontece? Quando você passa por um regime ditatorial, principalmente no caso do nazismo, é comum passar e falar assim, mas você estava lá, você ajudou. Não, mas todo mundo estava fazendo, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Então, o sujeito que está lá na câmara de gás com os judeus, ele apertou o botão e matou um monte de gente. Mas eu estava cumprindo ordens. Sim, mas a sua responsabilidade. Eu sei que é complicado você chegar e falar assim, cara, eu não vou cumprir essa ordem, mas você tem que assumir essa ordem. Entendeu? Você tem que assumir que você teve o ato de disparar aquela câmara de gás e você matar essas pessoas. Cumprindo ordens ou não, você foi o responsável, sabe? Então, é exatamente o que passa nisso, porque o julgamento que você tinha, os tribunais de Nuremberg, foram chamados, no fim da Segunda Guerra Mundial, foi para julgar essas pessoas que realmente participavam dos atos da Segunda Guerra Mundial, né, o extermínio, né, que as pessoas banalizavam. E muita gente apoiou, porque muita gente viu os judeus sendo levados judeus e outros também, ciganos, comunistas, homossexuais, pessoas com deficiência física, eram levados nos trens, nunca mais ninguém via, e tinha gente que, beleza, levaram eles para lá, eles são responsáveis. E você não interessava saber o que aconteceu, entendeu? Não procurava saber. Né? Aí vem a outra coisa que também é bom utilizar, que é aquele poeminha do Bertolt Brecht, que vocês já devem ter visto, que é aquele, primeiro foram os judeus, mas eu não me importei porque eu não era judeu. Depois foram os comunistas, eu não me importei porque eu não era comunista. Depois foram os homossexuais, eu não me importei porque eu não era homossexual. Até que chegou na minha vez, e ninguém se importou comigo. Ou seja, a gente pega uma lógica que pega até do iluminismo, né? O mal que se faz a um é o mal que se faz a todos. Por quê? Pode você não ser atingido naquele momento, mas algum momento ele pode ser. Algum momento que você desagrada, você pode ser afetado. E aí, ninguém vai poder te ajudar. Porque você também não ajudou aquela pessoa. É a ideia que a gente chama de empatia. Evidentemente, eu como homem branco, não vou entender o que sofre preconceito uma mulher, o que sofre racismo de uma pessoa negra, mas eu posso minimamente ter empatia por ele. Mas eu nunca vou conseguir ter a compreensão do que ele está sentindo simplesmente pela cor da pele dele, simplesmente por ser mulher que está fazendo o mesmo serviço que um homem e está recebendo menos. Eu não vou ter essa compreensão, mas eu vou poder ter empatia e poder lutar para que consiga isso. Porque é o mínimo que eu vou poder fazer. Agora, entender, mas não conseguir me colocar no local de fala e querer falar sobre isso.
né, que realmente o racismo é uma coisa ruim, evidente que é, mas quem vai poder falar isso com clareza vai ser uma pessoa que passou por ele. Né? Eu não vou poder fazer isso. Eu vou poder ser empático, agora nunca vou poder ter essa noção exata do que ele sentiu. Né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá, tudo bem. Então, beleza, gente. Ó, beijo, se cuidem, bom fim de semana para vocês, estudem, né? Que depois, ainda semana que vem, ainda tem mais, tá bom? Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.